dia, meus amigos. Bem-vindos mais uma vez ao canal 5 Minutos de Fotografia. Hoje nós vamos falar do ISO. Bom, vamos primeiramente dizer quais são os dois elementos básicos para a regulagem da exposição da sua fotografia. Velocidade do obturador e abertura do diafragma. Ocorre o quê? Tem certas situações de luz, principalmente quando nós estamos tratando de menos luz, ambientes mais escuros, que, dada a pouca luz, nós começamos a ficar meio sem opções de definição de pares. E nós acabamos tendo que usar diafragmas muito abertos e nós temos que usar velocidades muito lentas, porque nós temos pouca luz entrando. Então nós temos que deixar o máximo da abertura e mais tempo de exposição, o que por vezes prejudica a nossa fotografia, principalmente quando nós queremos fotografar alguma coisa em movimento. O uso de velocidades de obturador muito lentas acaba tendo aquele borrão, conforme nós vimos nos vídeos passados. E também, às vezes, quando nós estamos preocupados em profundidade de campo, quando nós estamos trabalhando com aberturas muito grandes de diafragma, nós temos uma perda muito grande de profundidade de campo, conforme vimos também nos vídeos passados. Então nós ficamos meio limitados. O que acontece? O ISO, mesmo não sendo um instrumento primário de regulagem da máquina, porque ele não mexe na regulagem para que se chegue àquela exposição, ou seja, aquela quantidade de luz entrando, ela muda justamente esse parâmetro. Ele vai dizer assim, olha, se você precisava de X de luz, quando eu mudo, por exemplo, de 100 para 200 o ISO, eu vou precisar só de X sobre 2, eu vou precisar metade dessa luz. Ou seja, eu vou ter necessidade de metade da luz quando eu passo de 100 para 200. Metade, novamente, quando passo de 200 para 400. E na mesma escala, os valores principais tratam sempre de metade, 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 né? Então, de 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800, a cada pulo desse de ISO, nós estamos dizendo a um sensor que você precisa metade da luz. Mudamos de novo, agora mais uma vez só metade da luz. De maneira que nós conseguimos, se nós precisamos menos luz, né, para que nós cheguemos a uma exposição correta, nós vamos poder aumentar a velocidade do nosso obturador ou vamos poder fechar um pouco mais a abertura do diafragma. Então, essa é a utilização do ISO. ISO não é um item para que se regule o tempo inteiro. Vamos lembrar o seguinte, na fotografia convencional de filme, o ISO, ele vinha no filme, ele era uma característica do filme. Se eu comprasse um filme de ISO 400, eu teria que bater todas as minhas 12, 24 ou 36 fotos com ISO 400, achando a regulagem possível para aquela sensibilidade de filme. E assim por diante. Na máquina digital, eu posso até mudar foto a foto o meu ISO, mas a ideia é que você use o ISO apenas para você ajustar a sua máquina ao ambiente de luz. Por exemplo, ambientes super claros, praia, neve, muito ensolarados, um campo muito ensolarado, você pode usar o ISO 100, deve usar o ISO 100. E você vai ter à sua disposição uma gama de aberturas e velocidades que você vai conseguir aplicar à fotografia o efeito que você deseja. Quando nós vamos indo para áreas de sombra, predominantemente sombra, o céu nublado pesado, é ideal nós já passarmos para um ISO um pouco maior, 200 ou 400, por exemplo. E daí nós vamos novamente ter uma variedade de pares de setagem na máquina que vão nos permitir o efeito desejado. Vamos para a área de interior de casa, bem iluminada, vamos para o ISO 400. Vamos para escritórios já com luz, um pouco menos de luz, podemos ir para 800. Vamos para fotografar um show à noite, vamos para 1.600 ou 3.200. Ou seja, eu já posso estimar mais ou menos uma sensibilidade que vai me permitir ter à disposição da minha regulagem uma série de pares, velocidade do obturador e abertura do diafragma, que me permitem ou não fazer fotos tremidas, ou trabalhar melhor com a profundidade de campo. Essa é a finalidade do ISO. E você vai me perguntar, então, por que eu já não trabalho sempre com ISO mais alto? Porque ele facilita a vida. Não é assim.
O ISO tem uma característica. O que é o ISO? Não é mágica mudar a sensibilidade de um sensor. Quando eu aumento o ISO, eu na realidade, lembrem que eu falei, na câmera digital, o que a máquina recebe são sinais elétricos do sensor. Esses sinais elétricos são provenientes da incidência de luz sobre uma célula fotoelétrica. Cada pixel é uma célula fotoelétrica. Então, quando nós aumentamos a sensibilidade do ISO, o que nós estamos fazendo de verdade? Aumentando o volume. Nós estamos aumentando o volume do sinal. É o que nós fazemos quando aumentamos o volume do rádio ou da televisão. O que nós estamos pegando? Amplificando o sinal para que aumente o volume. O ISO é a mesma coisa, nós estamos amplificando o sinal para que ele pareça estar vindo mais luz. Na realidade, nós estamos usando um artifício para multiplicar a quantidade de luz existente. Só que, do mesmo jeito que quando nós aumentamos o volume, começa a aparecer aquele chiado no fundo da música, quando nós aumentamos o ISO, começa a aparecer um ruído na fotografia, que é o aparecimento de pequenos pixels coloridos. Ou seja, a imagem já não fica limpa, ela começa a ficar cada vez mais o que se chama granulada. O termo granulação vinha do filme, que apresentava, por características diferentes, a mesma coisa. Ou seja, quanto maior o ISO do filme, mais granulada ficava a fotografia. Ou seja, mais cheia de pontinhos. Na digital, por questão diferente, não é granulação, é ruído, também acontece o mesmo. Quando nós aumentamos excessivamente o volume, vamos para ISO, por exemplo, 3.200, 6.400, e tem máquinas que vão muito além disso, vão para 28.500 de ISO, a qualidade da fotografia, apesar de ela trabalhar com muito pouca luz, a qualidade da fotografia fica muito prejudicada. Por quê? O ruído nós começamos a aumentar muito o volume desse ruído, ele começa a ficar muito aparente. É como se, na nossa música, começasse a incomodar o chiado de fundo. Esse é o ISO, esse é o problema da aplicação do ISO. Então, vamos dizer, sempre que possível, trabalhem com menor ISO. Normalmente, o ISO das máquinas está em 100. Tem algumas que tem abaixo, mas normalmente o ISO é 100 da máquina. Procure sempre trabalhar nesse ISO, aumentando o ISO para propiciar à sua máquina um conjunto de regulagens dentro do par, velocidade e abertura, que permita vocês tirarem a foto que desejam quando o ambiente estiver mais escuro. Então, peguem a máquina de vocês, façam a experiência, façam a foto, comecem a fazer foto em locais mais escuros, vão numa sala iluminada, mantenham o ISO 100 e vejam, quando forem regular a máquina, que vocês ficam bem prejudicados na opção que vocês têm de velocidade e abertura, e vão ver que é difícil tirar uma foto sem tremer, por exemplo, porque eu tenho que usar velocidades muito baixas no escuro. Então, aí é o momento em que você deve optar pelo ISO. Então, o ISO você escolhe quando você vai num ambiente tirar a foto. O ambiente normalmente não muda drasticamente. E você diz, para esse ambiente, eu vou aumentar um pouco o ISO, vou manter o ISO baixo, faz ali sua experiência, ok, beleza. E a partir daí, você mantém aquele ISO e trabalha a regulagem apenas na abertura e no obturador, né? Essa é a técnica adequada de fotografia. Ou seja, não fazer do ISO um instrumento de regulagem, mas um instrumento de adequação da sensibilidade para que vocês possam usar a abertura e a velocidade do obturador para atingir o efeito desejado na câmera. Entenderam o conceito? Peguem a câmera de vocês e exercitem. A partir de agora é muito importante que vocês percebam na prática de vocês, com a câmera de vocês, o que eu estou falando. Então, peguem a câmera, vão no ambiente claro, vão no ambiente escuro, modifiquem o ISO para um ISO bastante grande, vejam o efeito disso na fotografia de vocês, e vamos testando e vamos continuando. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de fazer a inscrição e de divulgar se estão gostando. Até o nosso próximo encontro aqui no canal 5 Minutos de Fotografia.